importante sempre a gente saber o preço que estamos dispostos a pagar por aquilo que nós estamos fazendo, sabe? Porque em Isaías 53, nós vamos ler a história do ministério de Jesus e vai dizer que ninguém dava crédito à pregação, que refutavam ele como ferido de Deus, como ovelha desgarrada, e olhavam para ele e não tinha formosura, não tinha beleza, foi um homem de dores. Se você ler Isaías 53, você vai ver a descrição. Muitas das vezes, pelo mínimo dos mínimos, as pessoas se ofendem, negam as suas vontades, negam os seus propósitos, as suas chamadas, por uma calúnia, por uma difamação, por uma palavra que talvez veio de encontro. Mas se nós vermos o que Jesus passou, o que Jesus fez, o caminho que Jesus percorreu, as perseguições que ele teve, e mesmo assim ele continuou. Ele não teve receio daquilo que Deus havia colocado no coração dele. Líderes religiosos da época se levantavam contra ele, tentavam achar algo para desprezar, para diminuir, quem sabe até para parar o ministério dele. Mas ele não desistiu. Por onde ele andava, por onde ele caminhava, ele tinha uma convicção. E ele carregava algo dentro dele, que ele só estava fazendo o que estava fazendo porque essa era a vontade do Pai para a vida dele. Essa era a vontade de Deus para com a vida dele. Então, é muito importante a gente saber exatamente pelo que nós estamos caminhando, o que nós estamos carregando, e entender que talvez não haja reconhecimento de pessoas próximas, muitas das vezes, da gente, amigos, família, líderes, mas nós não estamos fazendo isso para receber o agrado, para receber o elogio, para receber o apoio das pessoas. Não, nós temos que caminhar pelo chamado que Deus colocou no nosso coração, pela vontade que Deus estabeleceu sobre a nossa vida. Talvez a sua mensagem seja diferente, talvez o seu jeito, o seu estilo, a sua forma de pregar, de louvar, de fazer as coisas seja diferente. Talvez o seu jeito de ser um instrumento de Deus aqui nessa terra seja diferente. Talvez não tenha aprovação de pessoas que talvez você quisesse que elas te aprovassem. E essa é a grande verdade. Talvez você esteja quase parando, desistindo, desanimando. Talvez você esteja sem vontade de fazer as coisas, porque você não tem a aprovação imediata dessas pessoas. Mas você tem que ter certeza, tem que ter convicção no seu coração do chamado que Deus te colocou. Se não foi Deus quem colocou, tudo bem. Se você está fazendo isso para impressionar as pessoas, bom, aí você precisa rever então seus conceitos. Talvez você precisa rever, porque se são as pessoas que te movem, se são as pessoas que vão definir se o teu chamado, se aquilo que você faz está certo ou errado, se é bom ou se não é, se as palavras que você fala, talvez, você está falando para que as pessoas sejam tocadas e as pessoas não estão sendo tocadas, talvez então você precisa rever o que você está fazendo. Porque então, quem sabe, não seja Deus quem esteja à frente do teu ministério, da tua chamada. Talvez não seja Deus que esteja te conduzindo. Talvez as palavras que você lê na Bíblia e que você quer falar para as pessoas, aquilo que você quer transmitir, talvez não seja porque é a vontade de Deus, talvez seja exatamente para que as pessoas sejam tocadas. E muitas das vezes você fala coisas que agradam, ou fala coisas que talvez até machucam, mas não é porque Deus colocou, é porque você quer atingir pessoas. Se lá em Isaías 53 nós vamos ler a profecia sobre Cristo, e o profeta está dizendo: quem deu crédito à nossa pregação?
Ou seja, se talvez não deram crédito à pregação de Jesus, à palavra de Jesus, sabemos que muitos não deram crédito ao que ele falou, ao que ele pregou. Quem somos nós para querer crédito por aquilo que estamos falando? Quem somos nós para querer reconhecimento? A gente às vezes está preocupado pelo reconhecimento. Às vezes a gente está coloca um vídeo na internet ou fala com alguém e a gente quer que receba likes, compartilhamentos, comentários, pessoas dizendo, bah, que palavra, bah, que mensagem, bah, como isso me tocou. Muitas das vezes a gente está trabalhando só por isso. Não está trabalhando pela vontade do Pai. E a gente tapa os ouvidos para ouvir a voz de Deus. E começa a procurar coisas que vão atrair as pessoas. Mas muitas das vezes a nossa mensagem precisa afastar as pessoas. Afastar pessoas que através dela não vão ter uma transformação. Através daquilo que nós estamos falando, daquilo que nós estamos ministrando, as pessoas precisam ser transformadas e ter um encontro com o Pai. E não simplesmente termos um fã-clube. É muito fácil a gente abrir uma câmera e falar para as pessoas aquilo que vai fazer com que elas virem nossos fãs, admiradores, que queiram se espelhar em nós. Mas se aquilo que estamos gerando não traz vida, não traz contato com Deus, não aproxima as pessoas de Deus, talvez estejamos trabalhando por algo errado. Certamente, quando você tiver que ser recompensado por Deus, você não vai ser porque você não está fazendo o que Deus mandou, o que Deus chamou. E é isso que nós precisamos entender. Que nem tudo que estamos fazendo talvez seja aceito, talvez seja promovido, talvez traga a fama, traga o sucesso. Talvez as coisas que você tem feito, tem falado, esteja afastando as pessoas, mas está afastando as pessoas que talvez já estão com o coração endurecido. Porque João Batista, ele pregava no deserto e as pessoas iam até ele serem batizadas. Jesus ainda não havia manifestado o ministério, mas João Batista tinha uma palavra, João Batista tinha uma mensagem e tinha um propósito. O propósito de João Batista qual era? Preparar o caminho até que Jesus se manifestasse. E foi isso que ele fez. As pessoas iam até ele para serem batizadas. Ele falava de Cristo, ele falava de um Messias, ele falava de um homem que ainda não havia sido manifestado. E mesmo assim ele conseguiu, através do propósito de Deus na vida dele, fazer com que muitas pessoas fossem batizadas, se arrependessem dos seus pecados, porque é bem assim que está escrito na Bíblia. Vinham até João Batista pessoas confessando os seus pecados e eram batizadas por ele. E essas pessoas não estavam ali por João Batista, mas pela mensagem que ele estava falando para aquela geração, dizendo que eles se preparassem, se arrependessem, porque Cristo estava chegando, porque o reino de Deus estava chegando, porque o caminho do Senhor estava sendo preparado para vir um, ao qual era maior do que ele, um ao qual batizaria com o Espírito Santo e com fogo. É isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos fazer. E é isso que precisa motivar o nosso coração todo dia. É cumprir exatamente aquilo que Deus quer, aquilo que Deus tem bradado dentro do nosso coração. E talvez você esteja frustrado, decepcionado, porque até hoje você não recebeu um reconhecimento. E eu sei que isso é um chavão já. Muita gente fala isso, que quem tem que reconhecer é Deus. Mas na verdade, Deus, ele tem que reconhecer, e eu e você precisamos aceitar no nosso coração que aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que nós estamos falando, aquilo que nós estamos gerando, não precisa ser aceito pelas pessoas, não precisa ser curtido, compartilhado. Aquilo que nós estamos fazendo,
segundo a vontade de Deus, não precisa nos dar engajamento, mas precisa nos trazer a paz. A paz de que Deus está satisfeito com aquilo que Ele nos entregou e nós estamos cumprindo e fazendo a sua vontade. Jesus conta a parábola do semeador, que a semente cai à beira do caminho, cai no meio das pedras, no meio dos espinhos, mas que ela também cai numa terra boa. Talvez por enquanto as sementes que você está lançando ainda não caíram na terra boa, porque quando ela cair na terra boa, essa semente, ela vai gerar, ela vai dar o fruto proporcional àquela semente. Então, não desista do teu ministério, não desista da tua chamada, não desista daquilo que Deus colocou no teu coração. Vai lá. Jesus foi um homem que foi julgado, um homem que talvez muitos não deram crédito à pregação. Muitos chamaram ele de enviado do inimigo, mas ele não desistiu. E quando chegou no ápice, quando chegou lá na crucificação, ele orou e disse: Pai, se possível, afasta de mim o cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. E é assim que nós precisamos viver todos os dias, para negar a nós mesmos e aceitar a vontade de Deus.